A prática do dízimo é bíblica, é justa e é abençoadora. À luz da Bíblia e da experiência humana, se constata que o homem possui uma natureza adoradora. Munido deste espírito, somos naturalmente levados a oferecer dádivas à divindade em forma de gratidão. O registro bíblico mais antigo desta verdade se verifica na experiência e na devoção de Caim e Abel, conforme vemos, Caim e Abel espontaneamente dava ao seu modo oferta ao Senhor. Entre os patriarcas, podemos observar que esta prática se tornara comum por meio da entrega do dízimo. Isto é, da 10ª de seus ganhos ou das suas rendas. A Bíblia regulamenta e nos orienta quanto a esta prática. Segundo a palavra de Deus, devemos aplicar nossa generosidade em prol do reino de Deus e das necessidades do próximo. Na antiga aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão, ele incorporou a prática do dízimo para a manutenção do sistema de culto em Israel. E ele o fez na forma da lei. Na nova aliança, entretanto, estabelecida por Jesus, tudo que estava incorporado à lei continuou a vigorar em forma de princípios e mandamentos. Jesus não veio anular a lei, ele veio para cumpri-la e estabelecer uma forma pela qual pudéssemos atender o que a lei exigia. Então, ele a restabelece na forma não legal, mas de princípios e nos dá o Espírito Santo para que, por meio dele, pudéssemos viver segundo o padrão de Deus reivindicado pela lei. Desta maneira, o crente pode alcançar um padrão de justiça que excede a dos legalistas, a dos escribas e fariseus. Nessa perspectiva, a prática do dízimo e das ofertas foram também mantidas como meio de manutenção do culto na nova aliança. Jesus censurou, é verdade, a religiosidade hipócrita expressa como forma de obedecer à lei em várias práticas. Entre elas, por exemplo, a guarda do sábado e também a prática da entrega do dízimo pelos judeus. Todavia, tanto o princípio relacionado com o sábado, como também com o da oferta e do dízimo, foram mantidos pela Igreja no Novo Testamento. O princípio ensinado na guarda do sábado é que um dia em 7 deveria ser dedicado ao Senhor. E com relação aos dízimos, a 10ª da renda. Algumas vezes, com o pretexto de negligenciar a prática do dízimo, algumas pessoas se justificam dizendo que não encontram um mandamento ou uma orientação expressa, clara, no Novo Testamento sobre o dízimo. Essas pessoas esquecem que no contexto do Novo Testamento, esta prática já estava arraigada ao costume dos judeus. Devemos nos lembrar que a comunidade dos crentes era constituída exatamente de judeus, na sua grande maioria. Neste contexto,
a igreja foi definindo aos poucos a sua forma de culto e também de administração. Muito da estrutura administrativa do sistema judaico, como também do culto, foi assimilado pela igreja naturalmente e readequado à sua estrutura. Um exemplo disso foi a adoção do dízimo como meio de sustento e manutenção para fazer frente às suas demandas, isto é, as demandas da igreja. A pergunta que fica, no entanto, é: a igreja acertou em fazer isso? Em relação a esta questão, podemos responder com toda segurança que sim. Em primeiro lugar, porque a prática do dízimo é bíblica e é referendada pelo próprio Deus. Os patriarcas exerceram a prática de dizimar. Toda a nação de Israel a observou, e Jesus, apesar dos abusos da religião judaica em seus dias, ordenou que o compromisso com a entrega dos dízimos fosse mantido. Quer ver um exemplo? Ao censurar os falsos religiosos, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, versículo 23. Em segundo lugar, porque esta prática oferece um sistema justo de contribuição. Não é abusivo ou injusto, é conforme a renda de cada um. Em terceiro lugar, a igreja acertou por adotar a prática do dízimo, porque esta prática já provou em toda a Bíblia ser abençoadora. Em toda a Bíblia e na história do povo judeu e da Igreja de Cristo. O dízimo não se limita somente a uma quantidade, mas também à qualidade da contribuição. O dízimo não reivindica apenas 10%, mas as primícias também. Por isso, Deus disse: honra ao Senhor com as primícias de sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Provérbios 3, 9 e 10. E em Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11, o Senhor se dirige ao seu povo incentivando a prática do dízimo, afirmando-lhes: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênçãos sem medida. Como todos os demais mandamentos, a prática do dízimo ganhou uma nova interpretação na nova aliança. O dízimo não deve ser entregue por força da lei, por medo ou como se fosse um amuleto da sorte. O dízimo deve ser espontâneo, deve ser entregue com alegria, com reconhecimento do cuidado e da fidelidade de Deus. A prática de entregar o dízimo é, em si mesma, uma fonte de bênção. Assim cremos.